Fala galera. Bom, dando continuidade a esse conjunto de aulas que eu estou preparando em relação ao Adonis.js, nesta aula a gente vai falar sobre rotas. O que são as rotas, como funciona a nossa aplicação. É um tópico um pouco extenso, tem várias coisas para mostrar. Então, é um tópico que eu achei interessante quebrar em duas partes. Vou fazer um vídeo até um certo ponto, explicando algumas coisas, como funciona. E depois fazer uma apresentação desses métodos, como funciona. E depois a gente vai fazer a segunda aula com mais alguns complementos e depois eu posso fazer uma terceira repassando esses três pontos. Então tá, a gente vai começar falando primeiro o que são as rotas. As rotas nada mais é do que uma maneira da gente pegar a nossa aplicação e ter uma ponte, como se fosse uma ponte com o mundo real. Isso faz com que as pessoas consigam, por meio de uma URL amigável, fazer uma requisição para nós por meio dessa rota, e essa rota vai saber interpretar o que tem que fazer, o que tem que usar, o que tem que devolver. Então, assim, basicamente a gente fala assim, ó, quando o usuário acessar esse site, esse domínio com essa URL, você vai ter que ir para essa rota. É basicamente isso. Então, uma imagem que pode ilustrar bem é como funciona a internet, como funciona o protocolo HTTP. O protocolo HTTP nada mais é da gente mandando requisições, o servidor processando essas requisições e nos devolvendo uma resposta. Claro que não é tão simples quanto uma imagem de uma senhora do seu computador fazendo esses envios. Óbvio que não. Tem muito mais coisa por trás. Mas, basicamente, é essa a ideia. Requisição, resposta. Requisição e resposta. Eu vou dar um exemplo de como funcionam essas questões de rotas, como para vocês perceberem, porque é importante fixar bem essa parte. Se nós entrarmos, por exemplo, na Udemy, que é um portal muito bom de cursos online, a gente tem o domínio principal, que é udemy.com. E aí tudo bem. Se você quiser acessar alguns cursos de desenvolvimento web de Angular, por exemplo, você vai ver que ele entrou numa URL específica, numa rota específica. Então, por meio dessa rota aqui, ele vai conseguir identificar o que eu tenho que fazer e o que eu tenho que devolver para este usuário. Então, é uma maneira que a gente pode fazer para basicamente conseguir se comunicar com o mundo real. Tem mais algumas coisas que eu vou explicar, mas é basicamente essa a ideia, eu ter uma ponte de comunicação. E algo muito importante que nós temos que fixar é que o protocolo HTTP ele trabalha com alguns verbos, com algumas ações. Então, por padrão, o navegador que nós temos ele faz requisições cujo o protocolo, o verbo ou o método é o GET. Então, toda vez que a gente acessa uma URL, ele faz um GET para essa página. Isso faz com que o GET, como o próprio nome diz, é pegar. Isso faz com que a nossa requisição vai lá, é processada pelo servidor e nos é devolvido informações. Que no caso, por exemplo, o servidor processou a index e nos devolveu toda essa página aqui. Basicamente isso. Isso é muito bom perceber porque esses métodos são muito importantes. Os mais comuns de você utilizar na construção de uma API que a gente está fazendo são o POST, o PUT, o DELETE e o GET. O GET, acabei de explicar, para recuperação de recursos. O DELETE, quando nós desejamos excluir alguma informação da nossa aplicação. O PUT, quando nós desejamos atualizar alguma informação. E o POST, criar um novo registro de uma entidade da nossa aplicação. Então,
esses 4 verbos são de muita importância para nós, porque nós temos que entender bem como eles funcionam, tá ok? Então, o próximo passo que a gente vai ter, a gente vai ficando mais fácil perceber como funcionam as coisas depois que a gente começar a executar mais essas rotas, trabalhar mais. Porém, basicamente é isso. Você tem que decorar para que cada tipo de método da HTTP serve, tá ok? Então vamos lá. Como disse na aula anterior, o arquivo de rotas é o routes.js, que fica nessa pasta aqui. E nós já temos uma rota que renderiza a index. Quando acessar a barra, o index da nossa aplicação, que aqui implicitamente está o domínio, em todas as rotas que a gente for trabalhar, domínio barra, vai retornar esse JSON. Se nós Bom, então o que nós vamos fazer agora? A gente vai criar a nossa primeira rota. A gente vai dar route get. Ele já até coloca aqui pra gente. Ó, ele fala assim: primeiro é uma route string, vai ser nossa rota. Então a gente coloca aqui route test, por exemplo. Aí ele fala que o segundo parâmetro ou é um handler. Um handler mais ou menos é como que a gente pode. Seria nesse caso mais específico seria a controller, para ser sincero, que é exatamente o que está aqui. Ou uma function. A gente vai usando o padrão S6 criarmos uma function cujo o retorno dela será uma mensagem minha primeira rota. Tá ok? Isso aqui é uma vírgula, pronto. E a gente vai acessar teste route test, desculpa. Route test. Pronto, minha primeira rota. Bom, conseguimos que a nossa primeira rota, basicamente copiamos essa anterior, não é uma grande coisa, mas é bom para já ir percebendo como funciona. Nesse curso, nessas aulas que eu vou gravar, eu irei usar sempre o padrão ES6. Então, se você não tiver acostumado com essas notações, essa aqui seria basicamente uma situação parecida com essa. Você ter aqui function seria exatamente a mesma coisa. Percebe? Executou a mesma rota e deu tudo certo. Só que a gente tem que sempre optar pela evolução das linguagens, né? Em utilizá-las. Então, por isso é um motivo que nesse curso eu vou usar higher order functions, eu vou usar tudo que o S6 nos proporcionou, que é uma linguagem, que é uma especificação muito boa do JavaScript para se trabalhar. Então vamos lá. Após criarmos nossa primeira rota, você deve estar pensando, pô, mas se eu pegar aqui, você está falando que, você me disse, João, que quando eu fizer a requisição aqui, vai processar meus dados, processar a requisição e devolver uma resposta. Porém, você tiver um sistema muito grande, fica inviável você fazer isso nesse arquivo de routes. E não fica também, você peca na legibilidade do código. Então, pelo Addons.js nos fornecer um padrão de código, um padrão de desenvolvimento voltado ao MVC, o que nós iremos fazer? Nós iremos fazer a seguinte situação. Nós criaremos uma controller que basicamente funcionará da seguinte maneira. Eu vou abrir o Paint aqui para poder o usuário faz uma requisição para nós com uma rota, por exemplo, barra teste, e ao entrar no arquivo de rotas normal, igual estou fazendo aqui,
o, o Addons.js e o framework vai verificar qual rota que é e vai encaminhar essa requisição para uma controller. E essa controller vai processar os dados e devolver uma resposta para esse usuário. Peço desculpa pela ruindade do desenho, mas eu não sou um bom desenho muito bem, mas é só para entender como vai funcionar. Porque do jeito que está agora, da maneira que está feita, a requisição basicamente tá ficando só aqui. Você só está tendo o usuário mandando numa rota X para cá no arquivo routes.js e você só está fazendo aqui. Agora imagine se a gente fizer tudo isso aqui. Você vai ter um arquivo muito grande, você vai se perder no código. Isso aqui não existe. Pode calhar de você em algum ponto da sua aplicação ter uma rota que você pode usar uma closure function igual aqui, mas é bom evitar sempre modelar para os demais controllers. Bom, o que a gente vai fazer agora? Nós iremos criar uma controller e repassar essa requisição para controller. Então vamos lá. A gente vai utilizar aquele helper que a gente tem. A gente pausa o serviço, dá um clear aqui para limpar o console e vamos criar uma nova controller. Se você olhar, ele já tem um aqui, ó, make controller. Vamos explorar mais vamos explorar mais este comando aqui. Ó, se a gente acessar aqui no "-h", que é o nosso helper, para listar, ele vai falar que o primeiro argumento necessário é o nome da nossa controller. Então, a gente vai dar aqui addons make controller exemplo controller. Na verdade, o controller nem faz necessário. A gente só coloca o nome, o controller ele já encapsula. Então, exemplo controller. Eu vou colocar um tipo aqui que vai nos facilitar muito. Que é essa flag aqui. O que essa flag faz? Lembra que quando eu comentei no começo da aula que nós temos diferentes tipos de verbos e esses diferentes tipos de verbos, esses tipos de métodos HTTP, eles possuem uma razão, eles exercem uma determinada ação. Por exemplo, o get é uma ação de recuperação de dados, o delete é de exclusão. Então, o resource ele já gera um scaffold dentro do nosso controller com todos os métodos que já são pré-definidos de uma aplicação MVC, de uma API que já passa que eu vou executar esse comando aqui para ficar mais fácil. Lembra que eu falei que você vai ter os métodos já gerados aqui? Isso facilita muito para a gente esses métodos que a gente não precisa configurar um a um. Isso faz com que nos facilita muito. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar uma rota de cada tipo com a gente vai usar um Insomnia, já vou até abrindo aqui. E para cada tipo de método aqui, nós vamos retornar uma mensagem só exibindo o nome do método que foi executado. Então vamos lá. Ó, se a gente perceber, vamos criar aqui route ponto get string. Vamos colocar barra exemplo. Agora, qual que é o nosso handler? O nosso handler é o nome da nossa controller, que nós estamos exportando aqui, ponto, o nome do método que nós vamos executar dentro do nosso controller, que no caso
é o index. Vamos tentar acessar essa URL aqui. E o que eu vou fazer também aqui é não return, por acaso não é nesse método, return method get index. Pronto. Vamos ver o que essa requisição vai nos gerar. Aqui alguns exemplos do que eu já estava testando. Vamos criar uma nova request do tipo get. Vou criar uma nova. Esse Insomnia é muito bom. Ele é muito bom para quem mexe com essas partes de requisição HTTP, é free, você tem a versão free que é muito boa, não tem problema nenhum. Ele já gera muito rápido, ele gera uma maneira muito bacana da gente trabalhar. Ó, se a gente acessar aqui, lembre-se sempre de colocar a porta certa na hora que nós vamos fazer a requisição. E lembre-se de startar o servidor também, senão nada vai acontecer. Pronto, vamos fazer a requisição. Vamos fazer uma requisição para a rota que a gente acabou de criar aqui. /exemplo. Percebe? Nós retornamos essa mensagem não mais por aqui, pela Clojure, e sim está lá na nossa controller, foi executado. Então isso faz com que a gente consiga ter uma organização de código para a gente conseguir modelar certo. Porque, por exemplo, aqui você não vai ter isso, uma rota exemplo, você vai ter uma rota, por exemplo, de produtos, uma rota de categorias, uma rota de marcas. Se você estiver trabalhando no e-commerce, por exemplo, você vai ter essas informações. Então, você tem que estar sempre atento a essas, fazer umas rotas bem coesas com o que você está trabalhando. Agora, o que eu vou fazer é criar um route, uma rota, ponto, post. Se você já vê, ele já vai também dar para /exemplo com a function exemplo controller ponto store. A gente pode copiar e colar aqui, que não dá problema. A gente vai retornar um JSON quase igual a esse, só que a gente vai fazer assim, ó. Certo? Vamos lá, vamos testar aqui. Barra exemplo. A gente pode copiar e colar aqui. Se você reparar, executou esse aqui. Por quê? Porque o verbo que eu criei a requisição é get. Naquele caso, ele espera uma requisição do tipo post. Então, se nós fizermos um post, vai criar o post. Pronto. O que eu tinha para falar na aula era isso. Eu peço que vocês tentem criar essas duas situações aqui, do delete e do put. O que nós vamos falar aqui na próxima aula? Vamos falar sobre parâmetros nas rotas, parâmetros obrigatórios e não obrigatórios nas rotas. Depois eu vou falar sobre named routes, que são as rotas nomeadas, e depois vou falar sobre você conseguir
setar middlewares nessas rotas. Então, eu vou falar basicamente isso na próxima aula, que são 3 coisas muito importantes para a gente continuar a compreender sobre esse conceito das rotas. Então, estamos ficando por aqui nessa aula. Espero que ficou um pouco longa, mas é que eu gosto de tentar explicar o máximo que eu sei, passar o máximo para quem for assistir. Então, isso faz com que o vídeo acabe ficando longo, mas eu espero que vocês acabem gostando. Então, em breve gravaria essa nova aula com esses tópicos que eu mencionei aqui. E a gente já vai começar a criar mais algumas aplicaçõezinhas para a gente conseguir ter um conceito básico de rotas, middlewares, controllers e módulos para a gente criar uma primeira aplicaçãozinha salvando numa base de dados, por exemplo. Tá ok? Então ficaremos por aqui nessa aula e até já.